Olha que engraçado, né, cara? Como o mundo tá virado de cabeça para baixo, né? O mundo tá virado de cabeça para baixo, galera. Quando a gente lê uma notícia que diz o seguinte, que o Flávio Dino manda PF investigar 694, aqui ó, eu vou ter que ficar em pé para lembrar dos velhos tempos. Flávio Dino mandando investigar 694 milhões e meio. A gente está falando de quase 1 bilhão de reais, que não está claro para onde é que foi, que ninguém sabe se teve roubalheira, corrupção, provavelmente teve muita roubalheira e corrupção. Aí, sabe qual a frase que a gente fala? E a Vivi tá certa quando ela fala isso, porque é o que a gente espera. A gente fala o seguinte, poxa, imagino que vem rebelião aí do Congresso. Irmão, uma notícia como essa tinha que vir rebelião de onde? Tinha que vir rebelião do povo. Uma notícia como essa não tinha que vir em rebelião do Congresso. Tinha que vir rebelião do povo contra o Congresso. Tinha que vir rebelião do povo contra o Congresso. Porque aqui no nosso site está também a notícia que está logo embaixo. Diz o nome dos parlamentares que vão ser ali escrutinados, entendeu? Vão ser investigados, não eles, né? Mas as emendas que eles indicaram, e é óbvio que de tabela eles estão ali no foco também. Eles estão vulneráveis ao que vai ser descoberto. E aí é o seguinte, apesar, pelo que eu vi ali rapidamente da lista, essa notícia saiu agora de manhã, de ter muito mais parlamentar de PL, enfim, de PP e etc., sobra para todo mundo, irmão. E o Dino, nesse sentido, está dando uma aula, porque sobra para todo mundo. Tem de partido de direita e de esquerda. Tá nessa lista, irmão? Sabe quem tá nessa lista? É por isso que, gente, é óbvio, a gente se empolga com um monte de coisa, a gente fica irado com um monte de coisa, a gente entra no jogo do entretenimento do noticiário, né? Então, os noticiários vivem de audiência e a audiência ela é tão maior quanto mais a gente está na pilha ali. Então, a gente sabe que tem certas... Quando fala de Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro falando besteira, etc., isso dá audiência. Mas olha só, gente, a gente não pode tirar isso aqui do foco. A gente não pode deixar nenhuma cortina de fumaça tirar nossa atenção disso aqui. Sabe por quê? Porque você sabe quem está sendo aqui... está tendo as suas emendas investigadas aqui, por exemplo, o Gustavo Gayer, que comprou uma associação que pode ser que tenha servido para fazer esquema com as emendas. Sabe quem está sendo investigado aqui? As emendas do kit robótica. As emendas do kit robótica, que infelizmente tiveram ali todos os elementos, todas as provas para pegar Lira. E aí, Gilmar Mendes, um mês, se não me engano, 1 mês ou 2 meses depois de celebrar, e são só os dados, eu não estou fazendo nenhuma conexão entre as coisas, estou dando os dados. 1 mês depois de celebrar o aniversário de Arthur Lira, tomando um vinho com ele em Portugal, no evento patrocinado pelos bancos, manda arquivar e destruir todas as provas. Mas o kit robótica voltou aqui. Sabe o que tem aqui também? As emendas para o pai do Hugo Mota. Tem as emendas para o pai do Hugo Mota. É prefeito de Patos, não? Isso, prefeito de Patos, porque é sempre assim. O pai dessa galera, a mãe, ou tá em alguma prefeitura ou tá no Tribunal de Contas do Estado. O pai é prefeito, a mãe já foi prefeita e a avó já foi prefeita de Patos. Eu tô te falando, irmão. Sabe quem mais está aqui? As emendas de Davi Alcolumbre. As emendas de Davi Alcolumbre estão aqui. Sabe quem mais está aqui? Nosso amigo, que a gente não fala mais nele, eu lembrei dele esse fim de semana. Juscelino Filho. Porque não pode ser, a galera faz o que quiser. E aí, quando dá errado, simplesmente sai do governo. Pronto. Ou seja, não tem risco. Não tem risco. Então tá tudo aqui. Vocês entendem a importância? Da gente dar todo o apoio para o ministro Dino, que óbvio, como a Vivi falou, vai sofrer represália. Que é óbvio, como a Vivi falou, vai sofrer pressão. E vai sofrer não só dos parlamentares, como até do governo. É possível que sofra pressão do governo. E aí nós, gente, nós temos que dar esse apoio. Porque é isso aqui
o maior problema do país hoje em dia. É o maior. Porque é isso aqui que o pessoal fala, mas o brasileiro tem que aprender a votar bem. Ou o Congresso que a gente colocou, como é que o brasileiro vai aprender a votar bem, do jeito que vocês falam, né? Se esses deputados hoje em dia, os parlamentares, os senadores também têm isso, eles têm 180 milhões de reais por ano cada um para comprar a reeleição dele, inaugurando posto de saúde, pintando, dizendo que tudo é dele e fazendo a chantagem. Quem não lembra do que o Sóstenes fez? Deu em nada, né? Quando o Sóstenes chegou na última eleição e falou que tinha uma emenda para liberar, mas que só liberaria se o cara fosse eleito. Isso é compra de voto, gente. É assim que se elege. Então, isso é a coisa mais importante. E estamos falando aqui só desse pedaço que é o óbvio que tem coisa estranha. É o óbvio. Não quer dizer que todo o resto está certo, não, tá? Isso aqui é o que está escancaradamente estranho. Estamos falando de quase R$1 bilhão com um B de bola. E no mesmo dia que a gente mostra uma notícia dessa, mostra outra notícia que... Ah, não, mas aqui tem uma coisa, desculpe, tem mais uma coisa que eu tinha que falar aqui. Só porque é o seguinte, para mostrar, só para te deixar com aquela raiva útil da segunda-feira de manhã. Não vai matar a tua semana não, mas vai te dar aquele... Sabe como é que é? O motor híbrido, que tem 700 cavalos para tu sair acelerando nessa semana, lutando contra as injustiças, enfrentando o que tem que enfrentar. Olha um trechinho dessa matéria que diz um pedaço dessas emendas para onde foi. Associação Moriá. Fica comigo que isso aqui é importante. O ministro Dino destacou a atuação da Associação Moriá, uma entidade chefiada por um ex-cabo do Exército, um motorista e um esteticista, que em 2 anos recebeu 53 milhões em emendas destinadas por parlamentares do Distrito Federal. Agora veja, do total das 53 milhões, 46 milhões de reais foram enviados a um programa para criança e adolescente aprender a jogar Free Fire, Valorant, League of Legends, que é o LoL, Teamfight Tactics e futebol. Tá sabendo bem dos jogos, viu? Ah, meu irmão. E se eu te contar que eu ajudei a treinar a equipe campeã brasileira de LoL? Tu acredita? Claro que eu acredito. Então pronto. Claro que eu acredito. Então não preciso nem falar mais nada. Você já acreditou, aí perdeu a graça. Eu ajudei a treinar. Tinha lá Ioda, BRTT, os campeões todos lá estavam na equipe. Os caras nota 10. Mas, meu irmão, olha que maluquice. As emendas estão indo para uma instituição e nada contra ser ex-cabo do Exército, motorista, esteticista. Todo mundo pode fazer o que quiser. Agora, isso tem cara. Você pega os três, uma estrutura extremamente pequena e enxuta, recebe 50 milhões de reais e diz que está usando isso para treinar as crianças em League of Legends, meu irmão. E ainda tem os jogos aqui que é jogo de tiro, jogo de... que pô, tem nada daquilo que a gente deveria gastar dinheiro público para treinar as crianças nisso. Irmão, são 50 milhões. E aí é esse mesmo país que queima dinheiro assim, que queima dinheiro com kit de robótica, que queima dinheiro com o pai dos deputados e deputadas, que gasta para aquilo que não tem a menor utilidade, que traz outra notícia. Põe a outra notícia que a gente tem hoje no nosso portal. De cada 10 residências no Brasil, ainda em 2025, onde a galera está descobrindo o computador quântico, e o Brasil já tem o seu primeiro computador quântico, onde a galera está com um monte de satélite, milhares e milhares e milhares de satélites rodando, tem vários veículos andando em Marte, tem inteligência artificial resolvendo tudo. Em 2025, irmão, de cada 10 residências no país, 3 não têm esgoto. Eu vou falar de outra maneira que talvez fique até mais chocante. É praticamente o seguinte, de cada 3, 1 não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. Imagina andar assim na rua, é isso. Só que Einstein dizia que a média é um problema enorme. Por que a média é um problema enorme? Porque se eu tiver com metade do meu corpo na geladeira e metade do meu corpo no forno, na teoria eu estou na temperatura média. Na prática eu estou morto. Põe aqui a tabela, por favor, de como é que é essa estatística nas diferentes regiões.
Se no Sudeste 90% das pessoas têm esgoto ligado à rede geral, na região Norte, 31%. E é óbvio que algumas pessoas vão dizer, não, mas tem as peculiaridades da região, tem pessoas que moram isoladas na região. Elas não são a maioria. Isso aqui é falta de infraestrutura, é falta de cuidado, é falta de destinação adequada dos recursos. O recurso que chega hoje para o orçamento, ele vai metade para pagar juros, 15% ao ano, metade para pagar juros. Aí o resto, galera, vai para um monte de lugar que não deveria ir. 700 milhões indo para aquelas emendas, 50 milhões para a emenda de uma instituição que diz que ensina ainda as crianças, que nem deve ter, sei lá se tem essas crianças. Mas olha aqui, porque na região Norte é o contrário. É o seguinte, não tem, não tem, tem. Não tem, não tem, tem. De cada 3, 2 não tem. E uma casa, meu irmão, sem um esgoto tratado, uma casa sem uma rede de esgoto que te traz a higiene necessária, é uma casa sem a dignidade necessária para uma família ser criada. E isso aqui, essa conta, estoura, sabe como? Estoura no futuro profissional dessas crianças. Você sabe como é que essa conta estoura? Estoura no SUS. Porque são pessoas que vão estar sempre doentes, vão estar sempre precisando de atendimento médico. E essa conta que estoura, deveria estourar, sabe, na consciência de cada um. Porque a gente não pode dormir tranquilo enquanto a gente tiver regiões do país que a gente diz que é o país mais rico do mundo em termos de recursos, que as coisas estão andando bem, que as coisas estão... Enquanto tem região do país que 70% das pessoas quase não tem esgoto ligado à rede geral. É um absurdo. 2 notícias que se conectam. A farra das emendas e a falta de um mínimo de dignidade na casa dos brasileiros e das brasileiras.